Eu quero dar as boas-vindas a você, internauta, para a nossa aula número 7 do módulo de coaching. E o tema é bastante sugestivo, de acordo com o nosso roteiro. Vamos falar sobre coaching e espiritualidade, né? Num primeiro momento, isso talvez possa parecer algo estranho. Puxa vida, coaching, objetivos, metas, né? Parecem coisas tão materiais, tão concretas. Como que a espiritualidade entra nesse território? Quais são as relações possíveis entre objetivo, metas, estratégias, expressões e, ao mesmo tempo, espiritualidade, né? Como combinar tudo isso? Então, a nossa aula número 7, que é esta em andamento. E a próxima aula, número 8, trataremos dessa questão importantíssima, como outros temas dentro do coaching, que é a questão da espiritualidade. Mas nesta aula eu preciso lhe dar alguns fundamentos, algumas interpretações do que podemos entender por espiritualidade. Vou falar de outros termos como transcendência, como religiosidade, e aí você terá, ao final da aula 7 e também da aula 8, uma compreensão mais clara do papel importante que é a da espiritualidade dentro de um plano maior, dentro de uma perspectiva maior, que é o seu projeto de vida, né? O objeto específico do coaching. Então, vamos iniciar pelas definições mais preliminares. Dentro das diversas áreas que atuam, né, que contribuem, que dialogam no território do coaching, cito, por exemplo, a filosofia, falamos também da neurociência cognitiva, podemos também citar a psicologia, a antropologia, né, as ciências que lidam, né, com o ser humano, sejam ciências mais biológicas, como a neurociência, sejam disciplinas ou áreas mais humanísticas, né, da área da filosofia, da sociologia, da antropologia. O tema da espiritualidade tem ganhado terreno nos últimos anos e, principalmente, muitos pesquisadores de diversas áreas tentam entender, em primeiro lugar, a natureza do que é a própria espiritualidade, o propósito dela e como ela interfere, como que ela atua no comportamento e na vida das pessoas. Se tomarmos como referência a filosofia ou a antropologia filosófica, que é uma disciplina da área da filosofia, o ser humano, internauta, é formado, né, é constituído, ele é composto por 3 grandes bases. Vamos numericamente representar essas bases, essas dimensões. Eu vou utilizar a partir de agora o termo dimensão, no plural, dimensões. 3 são as dimensões que constituem e que explicam a natureza humana. Ou seja, você, as pessoas que você ama, eu, as pessoas, os colegas seus do trabalho, o ser humano é composto por 3 dimensões. E, numericamente, vamos dizer que essas dimensões tenham um percentual, tenham um peso percentual no seu dia a dia, no dia de hoje em que você me assiste, no mês em que nós estamos, no momento presente da sua vida. A primeira dimensão que constitui o ser humano, nós chamamos de dimensão somática. A palavra soma, do verbo somar, a dimensão soma representa a nossa dimensão corporal. O termo soma significa matéria. O termo soma significa um corpo que é constituído de matéria. E esse corpo é o nosso próprio organismo. É o meu rosto, são os órgãos que constituem o meu corpo, o canal, né, o aparelho que faz parte desse processo de comunicação, os meus olhos, garganta, boca, nariz, as minhas mãos, os seus olhos, você que me vê, os seus ouvidos, você que me ouve.
Então, se eu quero entender o ser humano do ponto de vista da sua materialidade, nós dizemos que esta materialidade constitui a dimensão corporal, né? Constitui o nosso corpo, a nossa dimensão somática. O quanto isso é importante para você? É extremamente importante. Se eu não estivesse neste corpo, eu não teria como me comunicar com você. Por outro lado, se você não possuísse um corpo ativo em funcionamento, você também não me entenderia. Então, podemos afirmar que, à luz da antropologia filosófica, a dimensão somática é a nossa dimensão corporal. E no coaching é importante, meu querido, minha querida, que você entenda que você não é um corpo material. Você está em um corpo material. Vamos caracterizar isso simbolicamente, dizendo que o seu corpo é como se fosse, né, o meu corpo, essa vestimenta, essa roupa, esses trajes nos quais eu me encontro. Então, o nosso corpo é a nossa vestimenta material que nós utilizamos aí por 60, 70, 80, 90 anos, né, ao longo de todo um processo. Essa dimensão é extremamente importante porque é por meio dela que nós manifestamos a vida, nos relacionamos, né, nos entendemos. E, já que eu falei em números, essa dimensão somática equivale mais ou menos a 33% da pessoa que você é. Então, pare, pense um pouquinho. Bom, o Luiz Felipe disse que a dimensão somática equivale a 33% de quem eu sou. Primeira constatação, então o meu corpo não é 100% do que eu sou? Não, não mesmo. Se eu sou apenas 33%, quanto que falta para eu me entender como pessoa 100%? Né? Essa dimensão somática, corporal, material, é extremamente importante. Eu preciso cuidar desse corpo, eu preciso cuidar dessa ferramenta. Quando nós falamos em coaching, em qualidade de vida, significa você nutrir esse corpo com qualidade e não com quantidade de comida, hidratar esse corpo, fazer exercícios, combater o sedentarismo, ter práticas de vida saudáveis, dormir na hora adequada, se alimentar na hora adequada. Então, veja o quão importante isso dentro de uma dimensão para quem procura melhorar a sua vida, o seu padrão, a sua qualidade de vida, de relacionamentos, estabelecer metas. Tudo começa pela reeducação, seja alimentar, seja uma reeducação de hábitos, porque é importante que você trabalhe, valorize, cuide, ame dessa sua estrutura. Né? O seu corpo, meu querido, minha querida, é a sua ferramenta de trabalho. Não importa qual seja a sua atividade, não importa qual é o seu cargo, mas o seu corpo é o seu veículo, é o seu canal de trabalho. Vou te dar uma figurinha muito interessante. O filósofo Aristóteles utiliza um termo muito curioso, que em grego nós chamamos isso de órganon. Órganon, né, na língua de Aristóteles, significa instrumento, significa ferramenta. Daí a palavra em português, organismo, que é a nossa dimensão somática. Então, o nosso organismo é a nossa ferramenta, é o canal através do qual eu trabalho, eu me relaciono. Então, eu preciso cuidar disso. Né? Isso equivale a 1/3 do que eu sou e principalmente de quem eu sou. Eu terei uma segunda dimensão que vai constituir a minha natureza como ser humano, que é a dimensão mental. Se você assistir às aulas anteriores a essa em que nós nos encontramos, você vai perceber que eu já falei sobre questões vinculadas ao pensamento, ao domínio afetivo, falamos sobre emoções, falamos sobre sentimentos, falamos sobre situações que nos aproximam e nos afastam. Então, tudo isso equivale à nossa segunda dimensão.
os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus valores morais, as minhas emoções. Tudo isso, internauta, equivale à nossa segunda dimensão, que é a dimensão psíquica. Então, os antigos os romanos já chamavam a atenção. Uma mente sã, uma vida psíquica, uma dimensão psíquica sã em um corpo são, em um corpo saudável. Então, eu tenho uma dimensão material, mas eu tenho uma segunda dimensão que é mental. Eu tenho aqui o corpo, matéria, dimensão somática, que recebe, que acolhe, que estrutura a minha dimensão psíquica. E aí eu só quero dar uma pequena diferenciada para você. Quando a gente fala em psique, né, psiquismo, mente, cérebro, uma coisa que fique bem clara para você. Quando eu falo em cérebro, quando você pensa num cérebro, o cérebro é parte do soma, né? É um órgão que está aqui na minha caixa craniana, ele tem peso, ele tem volume, o cérebro é a dimensão somática. Agora, este cérebro, quando está em funcionamento, vai ativar o que nós chamamos de mente. A mente não é material, é o cérebro em funcionamento. Então, vamos utilizar aí uma metáfora. Se o seu cérebro equivale à parte física, ao soma, né, dimensão somática, ele seria uma espécie de hardware. Né? O hardware você consegue ver, você consegue tocar, você consegue pesar. Né? Mas o que roda dentro deste e a partir deste hardware são o que? Na informática, os diversos softwares, os diversos programas. Então, um exemplo, você tem um editor de texto, você tem um editor de slides, você tem um aplicativo editor de correios ou de planilhas. Né? Da mesma forma, o meu hardware, cérebro, que faz parte da dimensão somática, roda alguns programas, alguns softwares, que são as emoções, que são os sentimentos. Se não assistiu a aula, volte e assista lá. Os meus pensamentos, os meus valores morais. Então, todos esses softwares, esses programas equivalem à minha mente. A mente representa a dimensão psíquica, a segunda dimensão psíquica, ou psique ou psique, dependendo do livro que você tem em mãos, de onde você lê, a fonte expressa essa dimensão como psique ou psique, que são termos gregos que equivalem à nossa mente, a nossa vida afetiva, a nossa vida cognitiva. E, pois bem, essa dimensão também equivale 33%. Pois é. Dimensão material, 33%. Né? Somática, ou soma. A partir de agora eu vou usar o termo soma e você já entenda como corpo. Né? Toda a minha estrutura corporal externa e interna. Então, o meu cérebro é soma. O meu estômago é soma. Minhas mãos, soma. Meus ouvidos, soma. Pensamentos, psique, dimensão psíquica. Emoções, psique. Valores morais, psique. Então, eu tenho um cérebro que está num corpo. Eu estou em um corpo, em uma dimensão somática, e eu possuo um cérebro, eu possuo uma mente, como eu falei em aulas anteriores. Eu que tenho que ser o dono do meu cérebro, dono da minha mente, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus valores, e não o contrário. Os meus pensamentos não podem ser donos de mim. Quando eu não tenho uma vida organizada, quando eu estou refém dos compromissos e estou preso no meio da bagunça, o que acontece? Há uma inversão. Né? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus valores, os seus projetos, que deveriam ser sua propriedade, eles passam a ser donos de você. E aí você corre atrás de tudo isso como alguém desnorteado, desorientado. O coaching vem para te ensinar a ser o proprietário tanto da sua dimensão somática quanto da sua dimensão psíquica. E mesmo assim,
Internauta, você não está completo. Você não está completa. Por quê? Vamos lá, vamos somar. 33% dimensão somática. 33% dimensão psíquica. 33 mais 33, 66%. E o que falta? 66% para 100%? Bom, fazendo as contas, 33, 34% é 33% também, né? Precisamos ser equânimes. Dimensão somática 33, dimensão psíquica 33. E agora sim, dimensão anímica. A, N de navio, I de igreja, M de Maria, A de amor. Anima ou ânima é uma palavra que em latim significa alma. E a dimensão anímica, repetindo, a dimensão anímica equivale à nossa espiritualidade, à nossa dimensão espiritual. Então, eu quero, internauta, te pedir uma gentileza que você, meu caro, que você, minha cara, imagine um triângulo, né, um polígono de 3 lados, um triângulo equilátero, os 3 lados iguais, e cada um desses lados desse triângulo que nós temos aqui, na nossa tela mental, é composto por uma das dimensões do ser humano. Então, o triângulo muitas vezes simboliza o ser humano. E você vai ter 3 ângulos, 3 lados iguais, são as nossas 3 dimensões. A dimensão somática, orgânica, física, material. A dimensão psíquica, não material, mental, pensamentos, sentimentos e valores, emoções. E a terceira dimensão, que é a dimensão anímica, ou a dimensão espiritual. E aí que ingressa o termo espiritualidade. E como que eu posso caracterizar isso para você? Né? Eu retomo aquele exemplo da informática, do mundo da tecnologia tão comum nos dias de hoje. Eu posso dizer que o hardware, que o aparelho, né, um smartphone, um desktop, um notebook, um tablet, isso é um hardware, né, é o equipamento físico. Equivale à nossa dimensão somática, material. Você pega, vê, sente, né, o peso. Os programas que rodam nesses equipamentos são a nossa dimensão mental, pensamentos, sentimentos e valores. Pense, editor de texto, editor de planilha, editor de apresentações. É a nossa dimensão mental. E onde entra nesse simbolismo, nessa metáfora, nessa ilustração que eu lhe dou, a dimensão, digamos, psíquica. E aí eu já trouxe até aqui para você ver, aqui ó, para você fazer com que o equipamento funcione, ele não precisa ser conectado na energia elétrica. Então, essa energia elétrica, que você não vê, mas está presente e alimenta o soma, ativa a psique, equivale metaforicamente à nossa dimensão anímica. Lembre-se, ó, se faltar, né, se o conector é tirado, o equipamento, o soma, por melhor que esteja, não vai funcionar, os programas não vão rodar. Então, a dimensão anímica equivale, é claro, o exemplo é muito simplório, mas é bastante ilustrativo, equivale à nossa energia vital. Né? A espiritualidade é aquela dimensão que o ser humano tem que busca respostas que vão para além das emoções, respostas que vão para além dos sentimentos, dos valores, respostas que estão para além do aqui e do agora, respostas que estão para além da materialidade, mas que fazem parte da nossa vida. A dimensão anímica ou a dimensão espiritual é a responsável para situações em que você já deve ter se feito ou se encontrado, como, por exemplo, questões a título de ilustração. Quem sou eu, afinal de contas? De onde que eu vim? Ou para onde que eu vou?
Quando você pergunta, quando uma pessoa pergunta qual é o sentido da vida, qual é o meu papel nesse planeta, para que eu vim aqui? Né? Quem pensou na minha existência? Perceba que em nenhum momento eu vou falar de religião A, B ou C, porque a questão da religião, isso nós vamos ver na próxima aula, a questão da religiosidade é muito importante também, mas eu não quero que nesse momento você associe essas nossas explicações a uma doutrina A, B ou C. Isso nós vamos falar num outro momento. O que eu me refiro, e eu tenho muito cuidado aqui nessa aula, em explicar aquilo que é humano, aquilo que é da natureza humana, sem religiões. Do ponto de vista técnico, eu faço agora uma análise antropológica da natureza humana, né, do ser humano. E essa terceira dimensão é uma dimensão também constitutiva, que é muito presente em nossas vidas, em todas as fases de nossas vidas, mas ao mesmo tempo, se ela é importante, ela nem sempre é percebida pelas pessoas. Eu me refiro a pessoas muito talentosas, pessoas muito capazes, pessoas do bem, vamos dizer assim, ótimos pais, excelentes amigas, funcionários, mas deixam de lado esse manancial que equivale a 1/3, hein? 33%, é bastante coisa. E a pessoa, às vezes, desconhecendo essa dimensão, né, não aproveita esse potencial, eu gosto de chamar, mais do que potencial, esse manancial, essa grande usina que nós temos, que é a nossa dimensão da espiritualidade. Espiritual significa aquilo que não é material. É uma realidade existente, mas não é materializada como o corpo. Assim como a eletricidade, eu não posso ver a eletricidade, eu posso senti-la, eu posso percebê-la, eu posso utilizá-la. Mas num smartphone, por exemplo, ou no equipamento que você utiliza nesse momento, ou você tem essa eletricidade acumulada na forma, né, estável na bateria, ou ela está diretamente ligada a uma tomada, você usa, mas você não vê. E o fato de você não ver a energia não significa que ela não exista. A gente só percebe, só dá valor, né, quando acaba a luz, quando acaba a energia elétrica lá em casa, num momento que você muito precisa dela. Então, a dimensão, digamos, espiritual, é uma dimensão anímica, espiritual, que vai levar, que vai influenciar muito o comportamento das pessoas. Talvez você, neste momento em que assiste a esta aula, tenha já se feito esses questionamentos. Por exemplo, qual é o sentido e o propósito de você, internauta, ter nascido na família que você nasceu? Você, imagino, não pediu para nascer nessa família. E por que você foi nascer exatamente e ter esses pais, esses irmãos, ou nenhum irmão, talvez você seja filha única, talvez filho único, nesse bairro, nesse país, nesse momento da história? Né? Será que há uma grande coincidência ou há algo aleatório no universo e as coisas acontecem sem um sentido? Né? Parece um pouco uma explicação até superficial. Né? Se você exercitar um pouco mais a reflexão, é inevitável que a sua espiritualidade te leve a esses questionamentos. Bom, Luiz Felipe, se eu nasci nesta família, se eu nasci nesse momento, nessa fase da história, se alguns acontecimentos não dependeram tanto de mim, como o nascimento, algum sentido deve haver, algum propósito deve existir. É aí que entra a espiritualidade, é aí que a espiritualidade vem para levar o homem a refletir sobre algumas questões, como: quem sou eu? Isso é muito importante lá no coaching. Por que eu estou aqui? Qual o motivo de eu estar aqui? Qual a finalidade de eu estar aqui? Qual a minha finalidade? Para que eu estou aqui? O que eu quero da vida?
Há pessoas que dependem de você, que amam você e a quem você ama também. Qual o significado disso tudo? Então, a nossa espiritualidade nos remete para questões em busca de respostas que estão para além do aqui e do agora. Então, nós falamos que, ao tratarmos da espiritualidade, nós falamos da sua prima em primeiro grau, né? A espiritualidade tem uma prima, que é a transcendência. Né? Transcendência. Transcendência significa ir buscar respostas para além do aqui e do agora. Pense no dia, no mês e no ano que você assiste a essa aula, a essa nossa conversa. Pensou? Só que o dia vai passar e você vai continuar existindo e vivendo e buscando fazer coisas que vão permanecer, que vão para o além do aqui e do agora. Quando você diz que ama uma pessoa para essa pessoa, você quer perpetuar isso. Você quer que a pessoa acredite nisso, viva isso, sinta isso e seja feliz. Da mesma forma, quando dizem isso para nós, a gente carrega isso. Por quê? O ser humano é um ser, a nossa natureza é uma natureza de transcendência. Tudo que nós fazemos, com mais consciência, com mais amor, com mais ética, com mais princípios, não é para o aqui e para o agora. Veja o seu dia, a sua semana, o seu mês, veja o seu ano. Muitas coisas que você fez, faz e fará são para além do aqui e do agora, não é verdade? Então, o ser humano naturalmente é um ser espiritualizado, é um ser que transcende, que busca sair do aqui e do agora e ir para o além, né? Ir para o além do momentâneo, do circunstancial. O que é viver com uma pessoa ao longo da vida? É um dia após o outro, mas você não casa para viver um dia, uma semana, um mês. Né? Você casa com a intenção, com o propósito firme, o compromisso de assumir isso ao longo de toda uma vida. Da mesma forma, na empresa em que você está ou no trabalho que você faz, você não trabalha na empresa ou por conta própria, na prestação de um serviço, na produção de algo, de um objeto, é até aqui, depois acabou. Não, a vida segue, né, a sequência, mas há um propósito por detrás disso, que te remete para o aqui e o agora e para o além disso. Né? Quando nós acordamos, nós levantamos, nós não levantamos com prazo de vigência de um dia, a gente levanta para toda uma vida. Quando você estabelece objetivos no coaching, e vamos falar sobre isso, projeto de vida, em algumas aulas daqui para frente, você está pensando transcendentalmente, para o além. Essa capacidade, internauta, de pensarmos para o além do aqui e do agora, é a minha espiritualidade. Ela busca respostas abstratas que saiam do contingencial, que saem das aparências. E é claro que eu vou falar agora, estamos chegando ao final da nossa conversa, na próxima aula eu quero aprofundar essas questões da espiritualidade, porque é importante que você aprenda a alimentá-la. Alimentar o corpo, alimentar a mente e alimentar a alma. Na próxima aula eu falarei sobre isso, sobre como alimentar o corpo, como alimentar a mente, mas principalmente como alimentar a nossa dimensão espiritual, porque senão qualquer coisa que vem te derruba. Né? Se você não tiver espiritualmente equilibrado, né, centrada em si, né, vem os problemas, vem as dificuldades e te derruba. Não adianta ter um corpo saudável, uma mente saudável e uma pessoa desanimada. É nesse ponto que eu queria chegar. Por isso que eu guardei essa palavrinha para o final. Você conhece pessoas desanimadas? Des significa sem, desligado, sem ligação. Animada, sem ânimo. Puxa, Luiz, então, ânima, você falou que é alma. Desanimado é uma pessoa sem alma? Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma? Então, que tipo de pessoa é essa? Será que existe uma pessoa com soma, com psique
dimensão somática, dimensão psíquica, e uma pessoa sem a dimensão anímica, vamos pensar um pouquinho, desanimado, sem ânima, sem alma, essa pessoa está viva? Isso eu vou te responder na próxima aula. Eu quis manter essa dúvida nesse encerramento da aula e te aguardo na próxima. Um abraço, até mais!